Tudo o que você precisa saber sobre o ENAD das licenciaturas. Então, marcamos esse encontro hoje, né? Para a gente falar um pouquinho de um assunto que eu já comecei a falar com vocês lá na comunidade do curso, tenho enviado alguns e-mails com algumas informações sobre, né, que é o ENAD. E hoje a gente marcou esse encontro para falar um pouquinho do que tem, do que é o ENAD e como ele se transformou ao longo do tempo e por que ele está sendo tão importante para o nosso curso, principalmente, tá? Para os nossos cursos de licenciatura e para o nosso curso de pedagogia, tá? Então, eu vou começar aqui, depois esse encontro vai ficar gravado, e aí a gente vai poder compartilhar com quem não pôde estar presente hoje, tá bom? Então, eu vou começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, mandar mensagem aqui no chat, tá? Que a gente vai fazer tipo uma conversa mesmo. Ela é bem tranquila. Hoje a gente vai fazer uma série de encontros, tá? Para tentar deixar esse assunto mais tranquilo, mais fácil, mais acessível possível, tá? E hoje vai ser essa introdução do que é o ENAD, né? Para quem não conhece. E para quem já conhece, já ouviu falar no semestre passado, né? Que a gente começou esse trabalho, para mostrar para vocês as atualizações, as possíveis novidades, tá bom? Isso, eu vou falar sobre isso também, Thaís. Bom, para começar, o ENAD, né? O que é o ENAD? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tá? Então, ele é uma prova que não é uma prova que a Unigran Rio inventou, que a gente está reinventando a roda, que está criando sarna para se coçar, não é isso, tá? É uma prova aplicada pelo Ministério da Educação. E por que ela é aplicada? Para poder avaliar, né, o desempenho dos alunos dos cursos de graduação. Então, isso não é um privilégio das licenciaturas, isso acontece com todos os cursos, eles fazem uma prova para ir sendo acompanhado, né, o nível, a aprendizagem, as fraquezas, identificada aí o que a gente, enquanto curso, precisa melhorar, precisa aprimorar, tá? É para isso que o ENAD existe. Como falei ali, em todo o Brasil, tá? E aí, o que importa para a gente nesse momento, né? Que a gente tem uma peculiaridade, porque antes todos os ENADs eram iguais. Todo mundo fazia o mesmo tipo de avaliação, com a mesma quantidade de questões, da mesma forma, só que a partir do ano passado, tá? Como tem aí a data, né? De 27 de junho de 2024, o ENAD para as licenciaturas vai passar a ser realizado todo ano, tá? Então, conforme está aqui na apresentação, né? Conforme a portaria 610, o ENAD das licenciaturas será realizado todos os anos, de forma exclusiva para os cursos de licenciatura, respeitando o ciclo trienal para as demais áreas. Então, as demais áreas. Entrando já. Estou admitindo aqui. Então, enquanto as demais áreas fazem uma prova, né, do ENAD de 3 em 3 anos, os cursos de licenciatura farão provas todos os anos, tá? Galerinha que chegou agora, a gente começou agora, tá bom? Só fiz uma introdução do que é o ENAD, né? E estou apresentando aqui as principais mudanças, né? Todos os cursos fazem, né? Isso sempre aconteceu. É uma prova aplicada pelo Ministério da Educação. Boa noite. É uma prova aplicada pelo Ministério da Educação para todos os cursos, né? Para avaliar. E a diferença que foi implantada no ano passado é que o ENAD para as licenciaturas vai acontecer todos os anos. E aí, por que eu preciso fazer o ENAD? Ah, esse negócio de ENAD, inventaram isso, eu não vou fazer. Não quero fazer, não tem nada a ver, já tem um monte de atividade, um monte de trabalho, um monte de leitura, um monte de estágio para fazer, não quero fazer. Quem for
né, quem estiver habilitado para realizar o ENAD, precisa fazer o ENAD, porque ele faz parte do currículo, né? Então, ele é um componente obrigatório, porque ele faz parte do currículo da graduação de vocês, conforme tem ali na Lei 10.861 de 2004, tá? E além dele ser obrigatório, por ele ser obrigatório, só pode colar grau se o aluno está elegível para fazer a prova, foi inscrito, porque a instituição, né, a Unigrange, ela não pode omitir quem está habilitado, tem que realizar a inscrição desse aluno. Se não fizer, não consegue colar grau, tá? O estudante que é habilitado, inscrito no ENAD, que não for a avaliação ou não preencher, né, os instrumentos obrigatórios, o questionário do estudante, ficará com a situação irregular, tá? Isso não é uma ameaça, mas acaba que é também, porque quem não consegue, quem não faz, mesmo habilitado e mesmo inscrito, fica com essa pendência, tá? E não pode colar grau. E aí, porque, óbvio, né? Eu preciso fazer o ENAD, porque é obrigatório, preciso. Mas por que ele também é importante de uma maneira geral, né? Não só individualmente? Porque ele valoriza o currículo do nosso curso, o nome do nosso curso, o peso que ele tem. Então, a nota de vocês no ENAD vai influenciar na avaliação que o curso tem. Na avaliação que a Unigran Rio, que o curso de pedagogia vai ter perante as demais instituições, tá? Então, quanto melhor for o desempenho dos nossos alunos, mais valorizado será o diploma de vocês no mercado de trabalho, tá bom? Vitória está digitando. E aí, como eu havia falado, né? Quais são os cursos de licenciaturas que estão inscritos no ENAD de 2025? Aí nós temos Física, História, Letras, Português, Letras, Inglês, Matemática e Pedagogia. Coloquem aqui no chat qual o curso de vocês. Vocês são todos de Pedagogia? Thaís, Vitória, Luciene, Débora, Maclaine, Késia, Beatriz, entrou mais um agora. E tem uma galera de marketing aqui também. Muito bem. E aí, como acontece o ENAD, né? O que vai ser avaliado na prova do ENAD, tá? O ENAD das licenciaturas, né, de acordo com o edital do ano passado, ele vai avaliar os cursos da instituição a partir do desempenho de vocês na prova, né? Então, ele vai avaliar o desempenho por meio de uma prova teórica, tá? Que vai identificar qual é a percepção, né, dos alunos sobre a sua formação ao longo do curso de graduação, tá? E, além disso, vai verificar os conhecimentos, as competências, as habilidades práticas desenvolvidas pelos estudantes durante a graduação realizada. Então, a gente tem feito um movimento na instituição também, não sei se vocês têm percebido, os professores têm comentado com vocês, ao final de cada aula, utilizar questões dos ENADs anteriores para já ir familiarizando vocês ao tipo de questão, à estrutura, ajudar a organizar o pensamento para executar esse tipo de prova, tá? Vitória, as horas complementares não têm a ver com o ENAD. Você tendo horas ou não tendo horas, se você tiver, né, uma porcentagem de conclusão das disciplinas, você vai ser inscrito. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Késia, tem. Quando sair o edital, vem lá todas as áreas que serão contempladas. Isso tem no edital. E aí,
também, a partir do ano passado, né, do semestre passado, além da prova teórica, da avaliação teórica, que era essa que já acontecia de 3 em 3 anos, né, e que agora, para as licenciaturas, vai ser anual, entrou também a avaliação prática. Então, para os cursos de licenciatura, a gente tem as ATs e as APs. As ATs, né, é a prova tradicional, com questões de múltipla escolha e discursivas, tá? Ela avalia os conhecimentos e as competências dos alunos, que foram desenvolvidas ao longo do curso, né? Tanto na parte pedagógica quanto na área de atuação, né? E aí, para pedagogia, tudo é pedagógico, e as outras licenciaturas têm os conteúdos específicos. Já a avaliação prática, né, ela vai avaliar as atividades realizadas pelo aluno durante o estágio supervisionado. E aí o foco é o período em que o aluno assume a regência de turma, colocando em prática o que aprendeu na graduação. Então, é ao longo do período que ele está matriculado, no último estágio, né, com regência, para o curso de pedagogia, nós temos quatro estágios, né? E aí a gente tem um de gestão, a gente tem um de espaços não escolares e a gente tem 2 que a gente aplica a nossa prática. Quando está inscrito no segundo, no último, né? A gente inscreve esse aluno na avaliação prática. E aí ela é feita ao longo do estágio, tá? Que tem toda uma burocracia, que a gente também vai falar um pouquinho sobre ela, tá? E ao longo aí do semestre, a gente vai trabalhar todas essas questões. Tem sim. Deixa eu ver, tá bom. Aí a Monique colocou aqui, 2025 também terá avaliação prática. Exatamente. Agora, em 2025, né, no primeiro semestre do ano de 2025, a gente tem a avaliação prática. Então, os alunos que estão fazendo estágio, que estão elegíveis para avaliação prática, vão ser incluídos, inscritos na avaliação prática. No curso de pedagogia, eu já mandei e-mail para todo mundo que vai estar incluído, pedindo lá para preencher, né, o termo de estágio, tem que colocar o CPF do professor, o número do INEP da escola, porque tudo isso é solicitado quando a gente faz a inscrição. E aí, aqui a gente mostra como é que, por que o aluno é inscrito, né, nas avaliações do ENAD. Quem será inscrito na avaliação teórica do ENAD 2025, que acontece no final do ano, tá? 80%, os alunos que completaram 80% ou mais da carga horária do curso e que ainda não se formaram até o último dia das inscrições. Então, essa daí é o corte. Ah, eu não fiz atividade complementar. Ah, eu fiz atividade complementar. Não vai interferir, tá? Se tem 80% da carga horária de disciplina já realizada e ainda não se formou até o último dia da inscrição, a gente vai inscrever vocês, tá? E 100% dos alunos, quem já tem 100% da carga horária do curso, até julho de 2026. Então, quem tem previsão de completar até julho de 2026 a carga horária total do curso, também vai ser inscrito na avaliação teórica. Eu estou falando da teórica, ainda não estou falando da avaliação prática, tá bom? Deixa eu ler aqui as mensagens. Eu vi um e-mail, confusa como será essa avaliação prática. Vocês irão repassar nossos documentos de estágio ou terá alguém que irá acompanhar nosso estágio? Então, quem ainda não está no segundo período ainda não faz, no segundo período ainda não, tá? Mas é importante que vocês saibam o que é ENAD, porque muita coisa está mudando, né? Eu vou falar mais um pouquinho no final, para que eles também vão usar a nota do ENAD, tá? E, Késia, a gente vai... O que acontece? O ENAD, ele tem um edital próprio, com todas as orientações, eu até mandei para vocês por e-mail, tá? Com todos esses detalhes. Então, tem um sistema,
onde vocês têm que fazer a inscrição de vocês, confirmar os dados de vocês e preencherem alguns documentos obrigatórios. E é a partir disso que é acompanhada, e o professor que avalia a aula que você dá lá na escola, ele também avalia você nesse sistema próprio para o ENAD, tá? Então, aqui, como eu falei, a gente está falando da avaliação teórica, tá? A teórica ela vai acontecer no final do ano. E aí, quem tem 80% da carga horária vai ser inscrito, tá? E quem tem previsão para se formar até julho do ano que vem também será. Isso, Kézia. Vamos continuar aqui. E aí, qual é a estrutura da avaliação teórica, tá? A avaliação teórica ela vai ser dividida da seguinte forma: formação docente, que são 30 questões, e componente específico, que são 50 questões, totalizando 80 questões objetivas e a questão que é discursiva. Então, são muitas questões. É uma prova bem cansativa, que requer muita atenção, muito comprometimento para a realização dela, né? E como no curso de pedagogia todas as questões são sobre formação docente, sobre prática docente, né? Aí a gente vai ter 80 questões discutindo esse tema. Isso, a Monique está dizendo que a gente, no dia 5/5, vai fazer uma live só para quem está inscrito nas provas, na avaliação prática, tá? Para falar com bastante detalhes de como ela acontece, como vocês devem fazer. Mas até lá também eu já estou mandando todas as mensagens, com todos os documentos, com tutorial, para que vocês consigam se familiarizar e até quem conseguir já fazer a inscrição tudo direitinho, sem problema, tá? E aí, por que a gente colocou esse detalhe aqui? Porque ainda não foi publicado o oficial, né? O edital oficial do ENAD desse ano. Então, pode ser que alguma coisa mude, tá? Mas a prévia que a gente tem, os cursos que a gente tem feito, as palestras que a gente tem participado, os fóruns que a gente tem discutido sobre o ENAD, né? Porque ele é muito importante para a instituição, tem abordado essa estrutura. Anteriormente eu falei sobre a avaliação teórica, quem vai ser inscrito. E na avaliação prática, que já acontece agora nesse primeiro semestre, tá? Vai ser inscrito na avaliação prática os estudantes matriculados na disciplina de estágio supervisionado, como eu falei anteriormente, com regência de classe na educação básica, tá? E aí serão inscritos. Os estágios supervisionados incluem vários períodos de regência de classe. O estudante deve ser preferencialmente inscrito para avaliação prática no último período de regência, tá? Ou se ainda não tiver feito. Sim, Vitória, vai ter sim. A avaliação teórica. A avaliação prática é se você tiver habilitada, inscrita na disciplina de estágio. E aí, se você tiver, eu já mandei um e-mail para você. E aí, quais são as etapas? Agora, a galera que já estava na dúvida aí sobre a avaliação prática, tá? Quais são as etapas da avaliação prática? Primeiro, eu, com a ajuda da Monique, que também está aqui, né? Eu nem apresentei para vocês, a Monique está me auxiliando nessa live, também está respondendo vocês aqui no chat. Eu e ela fazemos o quê? Inscrevemos vocês que estão habilitados na AP. Então, a Monique analisa todo o currículo, toda a grade, vê quem está inscrito em estágio, se já fez no semestre passado, se não fez, se está irregular, se não está. E a gente inscreve agora na avaliação prática, tá? Depois, se você está habilitado e foi inscrito, né? Você vai agendar a aula que será realizada
que será avaliada pelo supervisor de estágio na escola e vai preparar o plano de aula. A aula deve ter a duração de 1 hora. O que você vai fazer? Já recebeu um e-mail meu com as instruções para acessarem o site do INEP, né? Responder lá os questionários, verificar toda a documentação. E aí, esse estágio que você está inscrito, ele já exige que você aplique uma aula. Né? Então, é essa aula que você vai montar o plano de aula, fazer todo o planejamento dela e a organização, que vai ser avaliada. Então, lá no sistema do ENAD, você vai preencher um questionário com todos os detalhes dessa aula, com o planejamento dessa aula. Depois que você realizar, né, aí no número 3, 10 dias antes da aula, o estudante vai preencher o questionário, tá? Onde vai registrar as informações sobre estágio, sua percepção dessa fase de formação e o plano de aula que será avaliado pelo supervisor. Então, vai colocar lá todas as informações. Depois, na prática, né, na vida real, vai lá e vai aplicar a sua aula, a aula que você já daria no seu estágio, tá? E aí, depois dessa aula, o supervisor do estágio, né, o lá da escola, não é a professora Luciana, tá? É o supervisor lá da escola que vocês preencheram no termo o número do CPF, tá? Ele vai avaliar a sua aula e aí ele vai preencher lá também no site que vocês vão entrar e preencher, ele vai entrar também e vai dar uma nota, atribuir uma nota para o seu desempenho, para o desempenho de você fazendo a regência daquela aula, daquele planejamento. Deu para entender? Deu para entender? Quero ver se a Vitória, a Késia entenderam. Muito bem. Perfeito. Ele é simples, tá? O que a gente precisa ter bastante atenção, tá? Na avaliação prática, ela meio que assusta, por quê? Porque vai ser aquele estágio que você fazia, só você e o professor lá na escola, e que no máximo a professora que é orientadora na instituição acompanhava, agora ele vai ser registrado no sistema do INEP, né? Então ele vai ser avaliado pelo MEC. Tanto você quanto o professor que está acompanhando, né, que a gente chama de supervisor de estágio, que o MEC chama de supervisor de estágio, está acompanhando você na escola. Então, a gente tem os seus dados, eles têm os seus dados, os dados desse supervisor, e o planejamento da aula que você vai dar e a nota que o professor deu pela aula que você ministrou, tá? Posso. É na seguinte ordem, tá? Você vai ser inscrito no ENAD, e aí, quem é de pedagogia, se já está inscrito, eu já mandei um e-mail dizendo que está habilitado, que eu vou inscrever, que já está inscrito, já mandei edital, já mandei os números lá, os documentos que tem que preencher, tudo direitinho, tá? Depois, você já habilitado, né, vai lá na sua prática, na sua escola, falar com esse professor, porque ele, na verdade, ele já sabe que você vai dar uma aula e que ele, em algum momento desse estágio, vai ter que te avaliar. E aí, 10 dias, o que eles orientam, né, que 10 dias antes dessa aula, você entre lá no sistema do ENAD, que eu já mandei para vocês o endereço, tá? Preencham os questionários, o questionário da AP, né? Com as suas percepções sobre o estágio e com o plano de aula da aula que você vai dar, o planejamento que você já fez. Depois da sua aula dada, né? Você planejou ela antes, deu a aula, depois o supervisor vai entrar lá, né? Porque ele também foi inscrito enquanto seu supervisor e vai dar a nota, né? Que ele deu, que ele já avaliou na aula que você já ministrou. Foi? Beleza. E aí, sobre o edital, tá? O edital para o ENAD está previsto para o final de junho, tá? E ele é extremamente importante que vocês leiam. Então, assim que publicar
todas as informações que a gente tiver, tudo aí quentinho, a gente vai mandar para vocês por e-mail na comunidade do curso. Todos que estão habilitados para fazer homenagem, já estão inscritos na comunidade do curso, então deve ter aparecido lá para vocês. É importante que vocês aceitem, porque se vocês não aceitarem, vocês não vão estar, né, incluídos na comunidade. E aí é importante porque toda vez que tiver alguma coisa nova, eu vou mandar lá e vai ficar tudo registrado, tá bom? Enquanto eu estou terminando aqui, que falta pouquinho, eu vou colocar para vocês aqui o link para vocês conseguirem o certificado desse nosso encontro, tá? Bom, continuando aqui. Coloquei no chat o link para vocês pegarem aí o certificado. E aí, é bom o quê? Vocês que já sabem que vão ser inscritos na prova teórica, né? Porque tem aquele perfil já definido. Vocês que estão inscritos na avaliação prática, tá? Acompanhem as informações. O e-mail que eu vou mandar na comunidade, até pela própria plataforma do INEP, tá? Que tem aqui o link. Vou botar aqui para você. Ai, que besteira. Eu já mandei para vocês também por e-mail. E também está lá na comunidade, tá? A comunidade tem essa carinha aqui, ó, tá? Criamos no Canvas a comunidade do ENAD, específica para as licenciaturas, que é um espaço destinado a esclarecer as dúvidas e divulgar informações atualizadas sobre o exame. Então, lá tem várias dicas de plano de aula, tem as datas, tem os editais, tem vídeo, tem tudo. Com todos os detalhes para ninguém ficar, né, sem informação, tá? E aqui está dizendo em breve, mas a Monique já inscreveu vocês, tá? Na comunidade, então vocês, quando entrarem lá no Canva, já vão ter o convite, é só aceitar. E aí, não querendo ameaçar, mas já ameaçando, como eu falei antes, né, interfere diretamente na colação de grau de vocês. E aí, em junho, o INEP, né, o MEC, vai divulgar o edital, tá? Eu vou inscrever vocês, eu e Monique, e em outubro, né, vocês vão ver se estão inscritos ou não e vão acompanhar aí as datas, isso da avaliação teórica, tá? Vão acompanhar aí as datas, né, de inscrição, responder questionário, realizar prova, confirmar local de prova, isso tudo é importante. Quem fez alguma pergunta? Deu para entender, gente? É isso, galera. Interromper aqui o compartilhamento. Entra nas mensagens. Hoje a gente quis fazer uma live só para esclarecer, situar todo mundo, colocar todo mundo a par das informações de uma maneira geral, para ninguém ficar com dúvida, para vocês também me ajudarem a divulgar essas informações, a serem multiplicadores com os amigos, com as turmas de vocês, tá? Não, a avaliação prática já acontece agora. Quem está inscrito no último estágio com regência já vai ser inscrito, está sendo já inscrito, né, na avaliação prática. E aí tem aqueles 4 passos que eu expliquei aqui na live, tá? Não fica ansiosa, não. E aí, o que eu falei agora, assim, é só um spoiler, tá? Ainda vai sair no edital. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Prova Nacional Docente, PND.
né? É uma prova que vem sendo discutida, divulgada desde o ano passado também, como se fosse um super concurso para professores, né? Com algumas áreas, alguns estados do país estão com um déficit, né, muito grande de professores, e aí eles vão fazer essa avaliação docente de uma maneira geral. E a ideia é que o ENAD, a nota do ENAD, vocês, quando estiverem terminando o curso, fazendo a avaliação do ENAD, essa nota seja utilizada também para essa prova docente nacional, tá? Então, por isso que eu falei que tinha spoiler no final, esse é um deles. Não é nada oficial no sentido de ter saído no edital, porque ainda não saiu, mas vem sendo discutida, está sendo discutida em várias apresentações, então por isso a importância, né? Porque vocês já podem sair do curso com uma classificação, uma pontuação que já inclua vocês num concurso, né, público a nível nacional, tá? Para que serve o ENAD? Então você deve ter entrado no final, né, Daniel? O ENAD, ele é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, tá? E é a prova que é aplicada para que o MEC, o INEP, acompanhe o desempenho dos cursos de graduação em todo o Brasil, tá? Provavelmente, Luciana. Aí, se você receber um e-mail meu e está inscrita, ele que vai avaliar, ele é o seu supervisor de estágio. E aí, o que a gente vai fazer? No dia 5/5, a gente vai fazer mais uma live como essa, só para os alunos que estão habilitados já nesse semestre para avaliação teórica, para avaliação prática. Eu e a Monique já teremos inscrito, tá? Que já está aí meio caminho andado para aplicar a aula e para ser avaliado pelo professor supervisor. E depois, no dia 15, se eu não me engano, é 15, Monique? Isso, no dia 15/5, a gente vai fazer mais uma live sobre essa, tá? Para quem perdeu ou para quem ainda tiver alguma dúvida, que a gente vai fazer essa live no YouTube. Combinado? Então, quem entendeu, bota um ok, um joinha aí. Quem vai estar comigo na prova, na live da avaliação prática, também deixa um joinha aí. Queria agradecer a participação de vocês. Continuem atentos aos e-mails, verifiquem se estão recebendo os e-mails, se estão inscritos na comunidade. Quem não é do curso de pedagogia, né? Que eu sou a coordenadora do curso, converse com o seu coordenador, tá? Quem é do curso de pedagogia pode me procurar, a gente já tem batido um papo, tá? A ideia é que vocês não tenham dúvidas para que seja mais um procedimento só, que não traga nenhum tipo de problema, tá? É porque na avaliação prática, ele já faz parte do seu currículo, que você já ia aplicar a prova, já ia fazer esse estágio, então não é nada além, é só uma formalização onde você vai entrar, preencher um questionário, preencher lá no sistema o seu plano de aula, o professor que avaliou vai lá e vai registrar a nota, tá? E a avaliação teórica, né? Como eu falei também, além, né, do Exame Nacional do Desempenho do Estudante, além de nivelar, né, avaliar o curso, os diferentes cursos do país inteiro, ele agora também vai ser utilizado na prova, né, na prova docente nacional, né? E Prova Nacional Docente, PND, que está para vir aí no final do ano também. Quem não se inscreveu para receber o certificado, eu vou colocar aqui de novo o link para vocês se inscreverem e baixarem o certificado desse nosso encontro. Todos os alunos que estão habilitados. Cada aluno vai depender do período que esteja, da integralização das disciplinas, se está inscrito no estágio, né? Como eu falei anteriormente. Para a prova, né, teórica, faz a prova teórica quem já está com 80% da carga horária do curso concluída,
né? E quem até junho do ano que vem vai completar os 100%. E aí faz a prova teórica. E a avaliação prática é quem está inscrito, né, na disciplina, na última disciplina de estágio com regência. De nada, Thaís. Então é isso, galera. Queria agradecer a participação de todos. Nos vemos no dia 5, né? Quem está fazendo a avaliação prática, para a gente continuar tirando as nossas dúvidas e conseguir concluir essa etapa aí com sucesso. Boa noite e até a próxima.